Inclusive, quando você chegou hoje no shopping, eu identifiquei logo essa roupa da Emma Stone, né, Carol? É, a inspiração, claro, que foi em cima do figurino ganhador do Oscar 2024, né? Eu Pobres criaturas, amei! olha. Você está deslumbrante, Carol! Ai, o cabelo, meu amor. Ah, Como se obrigado! isso não baixasse. Olha esse cabelo, gente. Esse cabelo ficou muito bem em você, hein? Olá, Obrigada, né? olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Estilo Pode. Beleza, pode. Comigo, Will Costa e a Carol Barroca. Gente, olha, hoje a gente tem duas convidadas extremamente especiais. Por quê? Porque a gente está no mês de março, né? O mês das mulheres. Então a gente trouxe duas gatas Verdade. maravilhosas, extraordinárias, como já É diria isso Caetano mesmo, Veloso. Carol. Então, eu tenho aqui do meu lado a Georgina Luna, que além de linda, é especialista em marketing, jornalista, comentarista político, política, né? Política, isso. E, gente, ela tem um currículo enorme, né? Além dela, a gente também trouxe outra gata extraordinária, que Deixa eu é falar dessa gata, Milena Neves. Gente, a Milena Neves, ela ensina etiqueta e gentileza. Um traço que eu já identifiquei na Milena há muitos anos, desde que eu a conheci. Milena, você é advogada de Mais formação, de não uma é isso? década atrás, né? A gente se Exatamente, conheceu, vale E lembrar. também cliente de Will de mais de uma década atrás, de quando Verdade. você chegou na nossa Paraíba. Verdade, verdade. Hoje ela vai falar do que ela está fazendo hoje, como é que ela pode ajudar vocês, e a gente vai abordar muito esse assunto de beleza, estilo, etiqueta, jornalismo. A gente vai falar de muita coisa bacana, viu, gente? Acompanha aí até o final, viu? Gente, hoje é babado, tá? Então fica aí, porque realmente a gente tem muita coisa aqui para mostrar para vocês, muito conteúdo bacana, mas bacana de verdade. E eu queria começar com Georgina. Georgina, você trabalha com marketing político, certo? Então, qual é a importância? A gente está aqui nesse podcast, a gente fala muito sobre estilo, muito sobre beleza, bem-estar, autocuidado. E eu quero saber de você, qual a importância para um candidato da imagem que ele deve ter? Olha, Carol, primeiro, né, gostaria de agradecer pelo convite, agradecer estar aqui com vocês, Seja a muito presença, bem-vinda. né, de Will, que é uma pessoa fantástica, de Carol, que é fantástica também, Milena, que eu acompanho também nas redes Georgina. sociais. E assim, que convite bacana, me convidem mais vezes, que astral bom, né? E parabenizar as mulheres que estão nos assistindo, porque estamos no mês da No mês da mulher. mulher. Como mulher, né, eu me sinto Verdade. honrada, lisonjeada, e eu acho que o poder feminino, já que eu estou na frente de uma pessoa que fala sobre etiqueta, o poder feminino está justamente na delicadeza, né? A gente não pode perder essa delicadeza que é a mulher. As pessoas às vezes acham que delicadeza é fraqueza, ela vai falar melhor do que eu, mas ao contrário, através da delicadeza é que a gente consegue muita coisa. Então, assim, Verdade. no mundo que a gente vive hoje, né, já entrando na parte da política, muito polarizado, onde as pessoas estão com muitas razões, a internet trouxe muita razão para as pessoas, né? Eu trabalho com marketing político e também trabalho com marketing de varejo. Quando eu digo essa razão é que a internet ela trouxe um poder para os consumidores, para os clientes, mas as pessoas não estão sabendo lidar com esse poder. Então, Super verdade. não é? E aí, o mundo hoje está muito agressivo, está faltando muito amor, está faltando compreensão. Então, assim, eu queria abrir esse programa pedindo, principalmente para as mulheres, nós que detemos muito esse poder da delicadeza, da gentileza, de conseguir tudo com um afago, com carinho, com uma voz mais amena, mais carinhosa. Não deixem, não se tornem mais masculinas, porque é isso que nos diferencia do homem. E quando a gente fala de marketing, a gente fala de uma coisa chamada diferencial. E é no diferencial que você se destaca. Então, eu queria deixar essa mensagem para as mulheres, já que estamos no dia no mês das mulheres, que vocês não deixem o que nos diferencia, porque é isso que nos torna o que somos hoje e que nos faz atingir o que a gente quer, né? Seja aí a parte da família, seja na parte profissional, cada um,
né, sabe o que quer da sua vida. E é essa a mensagem que eu queria deixar. Que lindo. Maravilhosa. Maravilhosa. Que lindo. E falando aí agora, né, qual é a importância da imagem para o político? Na realidade, quando a gente fala de imagem, gente, a imagem ela é importante para qualquer pessoa. Todo mundo tem uma característica própria. Quando a gente fala assim, Georgina, já vem à mente a pessoa, quem é Georgina, como é que ela fala, quais são os defeitos dela, quais são as qualidades dela, como é Georgina como profissional, como é Georgina como filha, como é Georgina como namorada. Então as pessoas já têm uma imagem da gente. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de imagem. A imagem que nós temos, que é a imagem que nós temos, como nos vestimos, como nos maquiamos, como a gente ajeita o cabelo, como a gente se expressa, o volume da nossa voz, como a gente reage a determinadas situações. Existe a imagem que nós achamos que nós temos, né? Porque nós temos Georgina, eu acho que eu sou perfeita, eu acho que eu não tenho defeito, eu acho que eu me expresso muito Ou então bem. é mais cruel, né? Ou é mais cruel. A gente costuma ter uma autoimagem crudelíssima. Exato, né? Nós somos muito cruéis, né? Conosco. Então, assim, e tem aquela imagem que é a nossa imagem, de fato. E aquela imagem que as pessoas têm da gente também, né? Então, assim, são 3 tipos de imagem. E todas elas faz parte da imagem que nós reproduzimos, que nós externamos para as pessoas. Então, assim, para o político que quer ser eleito, que ele precisa do voto, a imagem é importantíssima. Você, por exemplo, a primeira dica que eu dou para quem vai trabalhar com imagem é definir qual é o seu público-alvo. Você se identifica com que público? Você é uma pessoa mais formal, mais informal, você é mais jovem, você está numa idade um pouco mais avançada. E aí, como é que você se enxerga também? O que é que você acha que como é que você pode interagir com esse público? E através disso você vai construir sua imagem. Nós temos diversos tipos de políticos. Temos aquele político que fala bem, que fala mais formal, né? Temos o Michel Temer, por exemplo. Se a gente analisar, o Michel Temer, ele falava formalmente, né? Gostava de utilizar lá o coloquial, se vestia sempre, nós sempre víamos de terno. Então ele tem aquela imagem. Então aquela imagem atrai um determinado tipo de público. Entendeu? Entendi. Então aí você vem para uma imagem de um Bolsonaro. Bolsonaro é o quê? Uma pessoa que fala mais forte, terno preto, é uma pessoa que não liga muito para o que fala o que quer, e aí ele tem o público dele. E aí você vem para o Lula. O Lula, quando a gente vai falar de imagem política, a gente pega aquela imagem dele de operário, que ele não conseguia se eleger, e quando chegou, né, de fato, quando ele se tornou profissional na política, porque existe o político profissional também. O político é uma profissão. Sim. É uma profissão. E aí você viu, ele mudou a tonalidade da cor da roupa que ele usa, Exato. a tonalidade do cabelo. A orientação de um marqueteiro, a orientação de um profissional. Exato. Então, assim, ele mudou o corte de cabelo, a tonalidade do cabelo, as roupas que ele vestia. Algumas características de palavras ele não mudou, porque ele já tem aquele público dele, né, que ele fala um pouco errado. Tem pessoas que falam um pouco errado justamente de propósito. Isso, porque faz parte da sua imagem. É o identitário. Eu só lembro eu tenho que falar infelizmente faleceu, né? Não estou falando mal dos mortos, por favor, mas só contextualizando, Zé Maranhão era aquele cara que falava tranquilo, né? Sim, mas ele faz parte da imagem. Quando a gente fala de imagem, exato. Quando nós falamos de imagem não é só aquilo que você vê, não é o que eu visto e como eu faço a minha maquiagem. Imagem é tudo aquilo que você enxerga. Existe o ver, eu estou olhando aqui para a Milena agora, eu estou vendo Milena, mas como eu a enxergo, qual a postura que ela tem? Como eu te faço sentir, né? A memória sensorial, o que é que eu planto em ti? Exato, como você me olha. No universo de vocês, que eu amo. Exato. Então, assim, essa é a importância do político, ele precisa se conectar. E como é que eu me conecto com as pessoas? Quando a gente está na televisão, como é que os atores se conectam com as pessoas? Através das imagens, através de como eles se expressam, e tudo isso é imagem. Então, a imagem para o político é a conexão que ele vai ter com os seus eleitores, é a conexão que ele vai ter com a mídia, porque o político ele precisa se conectar com a mídia, com os jornalistas, com os blogueiros. Sim. Né? Então, assim, tudo isso é muito importante para o objetivo principal que é do político, que é chegar a... E a gente é tão ligado, né, no que a pessoa está falando e esquece de olhar esses detalhes que também é comunicação.
Tudo. né? Que vai ajudar, Tudo, exatamente. né? O político na hora de como ele quer se posicionar em que público que ele quer atingir. É muito interessante. A gente, na hora de prestar atenção na fala, a gente presta somente no que é vocal e não em toda a parte da imagem. A gente pensa que está prestando atenção É isso que eu ia apenas no que dizer. é vocal. Mas Mas não. antes do que é vocal começar a ser vocalizado, aquela pessoa já causou uma primeira impressão com a imagem dela, com o jeito como ela olhou ou não olhou no seu olho, com o Exato. jeito como ela apertou a sua mão, a intensidade. Então, isso é tudo muito rápido, é em microsegundos e é subjetivo. Você não vai dizer Perfeito. que aquela pessoa é inteligente ou não é, que aquela pessoa é boa em matemática ou é boa em química, mas vai ter um sensorial ali que chega muito antes do que ela fala. E se houver uma dissonância entre o que ela diz verbalmente e o que ela demonstra não verbalmente, é no não verbal que o cérebro humano acredita, não é, Exato. Georgina? Até porque nós temos 5 sentidos. A gente tem a visão, a audição, o paladar, né, os 5 sentidos. O Sim. primeiro sentido que é aguçado é a imagem. Uhum. Em qualquer lugar que você chega, sempre vai ser a imagem, ele que chega primeiro. Então, assim que você chega no local, a pessoa já vai ter um impacto. E quando você está conversando com outra pessoa, não é, a gente não entende isso assim na prática, mas estamos conversando com a pessoa, nós estamos ouvindo o que ela está falando, mas eu estou olhando como ela está piscando o olho, eu estou olhando a vestimenta, eu estou olhando como ela me responde, eu estou olhando se ela está se aproximando mais de mim. Sim. Então, isso tudo é imagem, todo esse universo de como a gente fala, como a gente se veste, como a Milena até falou, como a gente aperta a mão, como é que eu respondo, como é que eu me saio até de uma resposta, se eu sinto que uma pessoa está se aproximando de mim, como é que eu me afasto dessa pessoa. Então, tudo, olha, gente, e principalmente na internet, tudo é imagem. Eu digo que hoje em dia, mais do que nunca, nós temos que ter cuidado, porque existe uma coisa chamada gravação, existe uma coisa chamada print, Corte. e cortes, edições. Estamos num momento de inteligência artificial, que Perfeito. dependendo do que a gente fala e dependendo dos gestos, é interessante. Eu sou palestrante, eu dou palestra também, e numa das minhas palestras que eu falo sobre imagem, tem um político que ele foi naqueles períodos de live, né? E aí ele estava fazendo uma live e a imagem também, isso tudo que está compondo o que a gente está fazendo agora no podcast, essas águas, né? O trudel, o guardanapo, tudo isso vai compor a imagem. E aí ele estava, a parte do fundo dele, né? Ele falando, tinha um símbolo que virava 2 chifres. Ai, meu Deus. E aí ele fala justamente, e era uma live, Grande gente, vacilo. era uma live. Ninguém para avisar. Não. E aí a live dele era Uma hora todo ali. mundo. Não, não, era bombando. Engajamento é uma coisa, qualidade é outra, mensagem é outra. Eita, né? Exatamente. Se o objetivo dele era engajamento, conseguiu. Engajou. O tráfego foi pro Para as alturas. O algoritmo trabalhou com força. Mas, assim, a gente tem que prestar atenção nisso também, no cenário. E esse cenário está fazendo parte daquilo, da mensagem. Então, assim, Essa é a importância, né? isso. Para um candidato. Exato. Ele tem que se comunicar. E não é só a comunicação. É como essa comunicação vai chegar no meu eleitor. Como é que essa comunicação vai chegar? As pessoas estão... eu costumo dizer que para cada situação você vai ter que se adequar. Por exemplo, eu dou aula para curso técnico e dou aula para especialização. Quando eu vou dar aula para curso técnico, eu preciso me identificar com aquelas pessoas, porque, né, a imagem, quando eu chego na sala, a primeira reação que as pessoas terão é a visão. Então, eu já vou com um tênis, vou com uma bermuda, não bermudinha, tá, gente? Mas um bermudão, uma camiseta mais esportiva. Porque são pessoas que têm aquele nível técnico, que geralmente não tem grandes cargos de gerência, de diretor, né? Não trabalham em empresas muito grandes, ou até às vezes até trabalham, mas não nesses cargos. Quando eu vou dar aula de especialização ou de MBA, a minha postura muda. Quando eu vou dar uma palestra, eu já vou com um salto alto, já vou com uma calça, uma blusa um pouco mais fina, o tecido mais fino. Porque, como eu reitero, quando as pessoas estão chegando na sala, que eu chego depois, ou quando ela chega que eu já estou, elas já terão uma imagem minha.
Só que eu quero que ela tenha uma imagem mais de conexão. E você se conecta com aquilo que você se identifica. Eu não vou me conectar com o que eu não me identifico. Claro. E a vestimenta, a maquiagem, o óculos. Tem muita mulher que não presta atenção em óculos, e homem também. O óculos, ele pode pesar, ele pode te envelhecer. Will, você que é cabeleireiro, eu digo muitas pessoas, gente, a tonalidade do cabelo vai te envelhecer, vai te deixar mais apática. Nossa, Carol, a Georgina entende muito de imagem, né? Que bom! Imagem, né? Marketing é imagem. Que legal! Imagem e estratégia. Estratégia. Marketing é imagem e estratégia. É estratégia. E quem fez a coloração pessoal dela? A Carol Barroca, claro! Você não podia deixar de falar, né? É por isso que eu cheguei aqui, o assunto era tonalidade capilar. Agora eu entendi tudo. Pois é, não podia ser outro assunto, né? Eu estou proibida de usar preto, mas estou de preto hoje. Olha aí. Eu achei que vezes... você está deslumbrante. Eu tenho um evento depois daqui. Mas não. O deslumbrante foi para cá e para o outro evento. O que eu ia dizer é que eu precisei sair de casa hoje bonita em dobro para prestigiar o podcast, para prestigiar o segundo evento. Aí a gente capricha em dobro, vem bonita em dobro e ousa em dobro. Porque quando eu fiz minha colorimetria, a pessoa falou, você não pode usar preto, você tem que usar aquele preto mais acinzentado, aquele preto mais sujo, e branco também não, tem que ser off-white. Então, meu Deus do céu, que notícia é essa que eu recebi hoje? Eu não posso usar preto e eu não posso usar branco. Mas sou eu de preto. Mas tá ótimo. Tá ótima. Milena, eu queria saber de você. Gentileza gera resultado? Gentileza gera resultado. Na verdade, só fazendo um pequeno ajuste. Primeiro, agradecendo a todos vocês por me trazerem aqui no mês da mulher, em março, mês da mulher. Hoje, dia em que nós estamos aqui reunidos gravando o podcast, também é Dia Nacional da Luta contra a Endometriose. É uma bandeira que eu estou carregando. Cheguei aqui agarrada no celular, tentando veicular material para essa campanha. Então, é tudo muito feminino, né? Uma doença que assola, ceifa sonhos, saúde e qualidade de vida de mulheres, e a gente celebra também no mês da mulher. Exato. Muito obrigada por me trazerem num mês tão especial e para uma mesa cheia de mulheres imersas em conteúdos bons, caixinhas assim de surpresa. Georgina falando aqui já foi uma aula. Eu não sei o que eu vou dizer depois dela, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Primeiro que ela está falando de marketing, eu sou uma apaixonada por marketing. Gentileza gera resultado, sim. E eu vou te contar por quê. Gentileza, ela é o pilar principal no momento que você quer atingir algo que todo mundo aí já deve ter ouvido falar, chamado felicidade corporativa. Felicidade corporativa virou um assunto da moda no estudo entre os maiores neurocientistas do mundo, entre as universidades com núcleos de neurociência mais acurados, quando descobriu-se que felicidade corporativa gera lucro. Mais de 20% de lucro dentro de uma empresa, em razão de haver aquela preocupação com a felicidade dos colaboradores. Gera produtividade, 22% a mais em produtividade, quando a empresa se preocupa com a felicidade corporativa do time. Melhor avaliação à luz do olhar dos clientes. Para vocês terem uma ideia, citando aqui duas fontes que eu vou lembrar de cabeça, o MIT, junto com a Universidade de Oxford fizeram um estudo conjunto, somente o MIT e Oxford, né? E concluíram que empresas que investem na felicidade corporativa superam as que não investem em 13% em produtividade. Então, assim, os estudos foram se multiplicando. E aí o mercado gritou, neurocientistas, como é que eu vou deixar o meu time mais feliz? Como é que eu vou pegar esse monte de gente que está aqui dentro dessa cápsula trabalhando e fazer com que eles trabalhem felizes? Eu vou dar flores no Dia da Mulher, chocolate na Páscoa, eu vou fazer as salas de trabalho serem todas iguais àquelas do Google, com mesa de sinuca, freezer de cerveja, só isso. E não é isso. A neurociência precisava entregar o restante, o caminho completo. Se felicidade corporativa gera lucro, como é que eu atinjo a felicidade corporativa? E aí verificou-se que você atinge a felicidade corporativa no momento que você coloca o seu colaborador para ter metas. É muito ruim você trabalhar sem meta. Para estar em estado de flow, que é aquele estado sempre navegando rumo às suas metas, para fazer o que ele gosta, para ser reconhecido. Mas viu-se que o pilar principal uma felicidade corporativa é você estar em território seguro, é você estar numa rede
onde as pessoas se entrosem bem. E aí, como é que você vai fazer todo mundo se entrosar bem dentro daquele mundão chamado empresa? Seja uma micro, seja uma média, seja uma macro empresa. Aí a gente volta para a filosofia francesa, a gente vai para Dominique Picard, que nos dizem, por qual a politesse? Porque a gentileza? Porque a gentileza é o óleo naquele motor que tende a fazer barulho, chamado coletividade. Então, é a gentileza que vai fazer com que as pessoas se deem bem e com que aquela rede ali trabalhe de forma harmônica, sendo esse o pilar principal rumo à felicidade corporativa, que gera o quê? Lucro, produtividade, imagem. Então, o mercado nos ajudou a termos estudos neurocientíficos e explicando por que a gentileza gera resultado. Veio do mercado? Veio do mercado. O mercado é bonzinho para isso? Não, ele quer o lucro. Mas no fim das contas a gente teve o quê? Números lindos. Então é tudo que eles queriam, na verdade. Gente, olha, é poético, é né? Poético e é prático. Prático. É poético e é prático. De fácil compreensão, né? Pelo objetivo, né? O objetivo das empresas, isso. Né? É a lucratividade, né? Isso. Essa cápsula que você falou, estar em sintonia, né? Isso. E o veículo é a gentileza. O veículo é a gentileza. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu tive 17 anos de mercado jurídico antes de trabalhar. Na verdade, eu gosto de me definir como alguém que trabalha com ética e gentileza, porque etiqueta é a pequena ética. É você imprimir comportamentos éticos nas menores posturas. E aí vem a etiqueta social, a etiqueta corporativa, mas a etiqueta é a pequena ética. Então, trabalho hoje com ética e gentileza. Antes foram 17 anos de mercado jurídico e no meu primeiro emprego, eu me lembro que o meu primeiro superior hierárquico, ele me recebeu e ele falou assim, olha, Milena, tudo que tiver de técnico, eu recém-formada em direito, ali, verde, morrendo de medo, o chefe paulista, com aquele sotaque que já assusta a gente que é nordestino, já fica intimidado, né? Em Recife, eu já não estava mais na Paraíba. Mas intimida. A gente sabe o que a gente sofre na pele. A gente caleja, mas a gente sabe o que a gente sofre na pele. E aí ele falou, tudo que você tiver medo aqui de fazer ou não entender muito de técnico, a gente ensina, vai ter alguém para te ensinar. Se é para redigir a petição, se é para fazer a ação revisional de juros, como ir para a audiência, tudo isso vai ter alguém para te ensinar. Mas eu não vou ter como te ensinar a vir trabalhar com brilho no olho e feliz todos os dias. Eu preciso que você venha trabalhar feliz todos os dias, que você se dê bem com a galera, que você se entrose. Porque isso aí é impossível de ser ensinado. E aí a gente corta para agora, quase 20 anos depois, e a gente vê o mercado pedindo muito mais soft skill do que hard skill. A gente vê o mercado pedindo gente que coloque alma no trabalho. Você vai encontrar alguém facilmente que lide com Excel, que fale inglês e que já tenha X anos de experiência naquele mercado. Mas vai ser difícil você encontrar alguém que traga alma junto com o trabalho, que faça aquilo com brilho no olho, que vista a camisa como se dono do negócio fosse. E aí a gente vem felicidade corporativa, soft skill, gentileza como geradora de resultado. São quadrantes que vão crescendo juntos, enquanto a neurociência vai evoluindo e jogando luz sobre os dados, transformando o que era poesia em estudo prático. Eu tenho uma pergunta bem capciosa, viu, Milena? Opa! Bem capciosa. Opa, vamos lá. Enquanto você teve um chefe... Bom, a gente hoje já nem chama chefe, né? A gente já chama líder, dependendo depende muito do estilo. Depende do estilo que a empresa resolve seguir, né? Existem empresas que optam por serem mais conservadoras, existem empresas que deshierarquizaram de vez. Esse processo, pois Isso. E aí, quando você fala a questão da felicidade corporativa, de gentileza, coisa e tal, mas... Aí é que vem na história, né? A vida real, a gente sempre acaba tropeçando numa pessoa que acaba sendo desafeto. É verdade. E às vezes não é nem culpa da gente, né? Vamos falar sério. Mas às vezes tem aquela pessoa que parece que implica com você de uma forma ou de outra. É verdade. Como é que a gente faz para transpor esse tropeço? Vamos lá. Eu gosto de falar, quando eu estou palestrando também, estamos aqui duas palestrantes, que delícia. Coisa boa. Sempre parece a primeira vez, não é, Georgina? Sempre tem um frio na barriga, como se fosse a primeira vez. Ligou o microfone, ligou a câmera, ligou a luz. Sempre parece a primeira vez. Eu costumo falar sobre dois inimigos da gentileza, e é importante que a gente saiba que eles existem, porque no momento que a gente sabe que a casca de banana está ali, a gente já fica atento para não pisar.
é Boa. a reatividade. Eu falo que pessoas inteligentes não reagem, agem. A gente aprende que a gentileza gera resultado. A gente é bom por natureza. Jean-Jacques Rousseau já dizia, o ser humano é bom, o mundo que o corrompe. Eu acredito que o mundo tenha muito mais gente boa do que gente má, que os bons são maioria. Então, a gente aprende em casa que a gente tem que ser educado, polido. A gente aprende em casa que a gente não pode pegar os nossos problemas e levar como uma bomba para a rua. A gente tem que conter, né? Então, a gente entende que é mais correto ser ético e gentil. Mas aí a gente chega na rua, alguém olha feio pra gente, a gente já olha feio de volta. Alguém buzina pra gente, já buzina. O que a gente tá fazendo aí? A gente tá reagindo, a gente tá jogando num saco de lixo tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente acredita, tudo que a gente é em essência e condicionando a nossa ação a uma reação. Então aí eu coloco um mantra, quem tá em casa vai repetir com a gente agora. Vocês vão repetir aqui na mesa também, ninguém nunca mais vai esquecer. Pessoas inteligentes não reagem, agem. Bora lá. Pessoas inteligentes não reagem. Agem. Primeira casca de banana é a reatividade. A gente vai agir segundo o que a gente é, o que a gente acredita. E a gente não vai mais escorregar na casca de banana da reatividade. E a segunda é a energia alinhada. Eu acho que quando nós estamos com a cabeça lá, eu estou aqui. Eu cometi esse erro hoje. Eu cheguei aqui e eu não me fiz totalmente presente, porque eu estava com um trabalho, uma demanda atrasada, então cumprimentei todo mundo e minha cabeça estava em outro lugar. E a gente costuma estar pensando sempre no problema lá de trás, aliás, no problema lá da frente, na cicatriz que ficou lá atrás, no e se, no blá, blá, blá. E isso torna o pavio da dinamite a ponto de explodir sempre aceso, porque a gente não está pleno. Se a gente respira fundo antes de ir para a rua, respira fundo, Milena, antes de entrar no estúdio do podcast. Respira fundo, Carol, antes de sair de casa. Não leva os problemas que estavam em casa. Se a gente mantém um estado de estar presente, um mindfulness constante, uso sempre. a gente já mantém controle sobre a situação. Né? E a gente não entra no barraco do outro. Isso, se o outro tá de mal com a vida e ele tá pronto para tratar qualquer cristão que passe na frente dele mal, por que eu vou entrar no barraco dele? O barraco é dele, o problema é dele. Vai ser muito mais incrível se eu for a virada de chave. Ele veio com palavras ríspidas, com amargor. Eu devolvi com doçura, eu virei a chave do dia dele. Isso numa empresa salva o dia da empresa. Não, evita o efeito dominó. Você foi o dominó que sustentou ali, só caiu um, os outros não caíram, salvou o fluxo de todo mundo. Isso, então lembra de reatividade e energia alinhada. Evita aquela energia caótica. São as dicas que eu posso deixar para a gente viver plena. Você botou um dedo na minha ferida, que é o famoso e se. E se. Eu sou ansiosa, sei que o Will também. Sim. Georgina não, ela é agitada, diferente de ansiosa. Sim. Mas quem não é ansioso em 2023? Nossa. Georgina não é ansiosa. Não, eu sou agitada. Você é agitada. Extremamente agitada. Eu acho que eu sou as duas coisas. Mas eu sou esforçada, tanto que eu consigo falar sobre elegância, ética. Exato. Eu sou uma pessoa esforçada. Nossa, mas é isso. Você botou um dedo na minha ferida, porque você tocou realmente onde é que eu erro. A gente chega realmente, muitas vezes, nos ambientes tão preocupado. Eu sou um storyteller, é isso que eu falo. Na minha cabeça, antes, qualquer coisa aconteça, esse trudel aqui vai cair no chão, vai melar tudo, e alguém vai pisar e vai sair melando a rua inteira. Você está em todo canto, menos onde você história na minha cabeça. Mas esse é o traço da ansiedade, né? É a preocupação com o futuro em situações que podem nem acontecer. É interessante isso que vocês estão falando. Uma coisa que eu aprendi, né, comigo, essa questão de ação, reação, de estar de mau humor. Quando você está de mau humor, você consegue, né, influenciar todo o ambiente. Quando você se conhece, é a melhor coisa do mundo. Gente, a primeira coisa que eu posso dizer para todo mundo é: se conheça. O que é que te deixa com raiva, o que é que te deixa triste, o que é que melhora o teu dia, o que é que vai te fazer levantar da cama, o que é que não vai. Eu sempre fui, eu sou muito braba, eu sou muito mal-humorada. E aí quando eu comecei a trabalhar, porque uma coisa é quando você vive ali na sua casa, no seu ambiente, na sua segurança, seu pai e sua mãe. Outras pessoas, aí, né? quando você vem para a parte profissional, que você tem que ser profissional, porque eu quero ser profissional. Problema se eu tô com problema. O outro não tem nada a ver com isso.
no pessoal e principalmente no profissional. E aí eu aprendi que tem uma coisa que sempre me deixa com o humor lá em cima. Às vezes eu tô triste, tô meio chateada, não sei o quê, que é música. Então, eu vivo de música. E músicas pra cima. Eu gosto mais de... meu estilo mais rock, né? Então, assim... Certo. Então, todas as vezes, quando eu tô saindo de casa, eu boto Música terapia. Música terapia. terapia. Então, meu humor já muda, sabe, eu já vou correr de manhã na praia, eu já vou com mais energia. Se eu tô chateada, às vezes, sei lá, você dormiu um pouquinho mal, aí acorda de mau humor, aconteceu alguma coisa, você tá indo para algum local, você já sabe que vai ser coisa chata, né? Então, música. Então, assim, procure saber aquilo que vai mudar aquele negativo. O que é que eu posso fazer que vai mudar o meu negativo? É uma música, é uma palavra, é ler um texto? Eu consigo fazer isso na oração, Eu né? também. Que é um modo de meditação, de mindfulness. Já ia falar né? isso. Já ia falar isso. Meditando. E aí eu começo a meditar, só que eu dei uma virada de chave, né? Agora que eu fiz 40 anos, no ano de 2023, eu dei uma É um virada absurdo, né? Não, É um absurdo. Não. Eu me sinto com 20 e pronto. Eu parei. Mas dizem que a cada 5 anos você dá uma virada de chave muito significativa na vida. Então, tá. Não é a cada aniversário. Tem uma diferença É a cada aí. 5 anos. Eu escutei em algum lugar. 45 chega já já. Não me lembrem, não me lembrem. Agora, uma coisa que eu fiz, que eu achei bem significativa na minha vida, foi mudar a minha oração, né? Então, antes eu orava assim: Senhor, proteja o meu dia. Senhor, proteja o meu caminho. Senhor, que todas as clientes que cheguem good vibes. Senhor, que seja frutífero, que seja próspero, que seja maravilhoso o meu dia. Hoje eu mudei minha oração. Senhor, prospere a vida dos meus clientes. Tragam todos que sentam na minha cadeira e que eu possa ser veículo para contribuir para o bom, para o justo, para o belo. Sensacional. Essa é a minha maneira de, sabe, me preparar para não escorregar na casca de banana, né? E outra coisa que você falou foi a concentração, que é isso que eu tô... Reatividade. Porque reativos são cães, né? A gente não precisa ser reativo. Adorei! Reativos são cães, São verdade. cães, né? Porque Verdade. eles não sabem falar, né? Então, se você no rabinho deles, ele vai... Verdade. Mamãe, papai, que isso? Adorei reativos. Ele vai ou latir, ou olhar para você. Vou usar. Reativos são cães, né? Então, a gente não precisa ser reativo, né? E a ideia de reatividade, na minha cabeça, vem de uma maneira de uma maneira rápida, vem assim: mexeram comigo. Porque é muito comum a gente falar... precisa reagir? Nem sempre, né? Nem sempre. E a próxima coisa que a gente vai tocar também no assunto é assim, né? Mexeram comigo. Eu sou ótimo até que não pisem no meu calo. Todos nós somos. Né? Então, quando você fala... dourado que vai... Não é? Então, quando você fala, né? Pessoas inteligentes não reagem, elas agem. Isso é sensacional. Tem uma... Quando eu estou palestrando sobre gentileza, eu gosto muito de separar o ser gentil do ser bobo. Tem uma historinha que eu vou contar aqui. Lembra... Vocês lembram? Tinha uma brincadeira que faziam, porque nós temos o nosso profeta gentileza, né? Na década de 80, no Rio de Janeiro, do grande jargão gentileza já era gentileza. José Datrino, que vagava pelas ruas do centro de Niterói, entregando flores, gritando gentileza já era gentileza. Tem outra frase linda dele que ele diz: um dia a gentileza salvará o mundo. Olha que legal. E hoje a gente tem estudos e mais estudos. Foi matéria do Fantástico por esses dias. A gente tem um prédio inteiro na UCLA, Universidade da Califórnia, dedicado única e exclusivamente aos estudos dos efeitos da gentileza. E aí é muito importante você não confundir ser gentil com ser bonzinho. Sim. Tem uma parábola, que é a parábola da cobra e do sábio, que diz assim: tinha um jardim onde haviam crianças brincando todas as tardes nesse jardim. E nesse jardim tinha uma caverninha onde morava uma cobra. E a cobra saía lá do jardim, vinha, mordia as crianças. E a cobra saía, mordia as crianças. E as crianças já estavam tiririca da vida, porque estava todo mundo com mordida de cobra. E aí as crianças vinham passando o sábio, e as crianças fizeram: sábio, sábio, o que é que a gente faz? A cobra está mordendo todo mundo, tá
pandemônio aqui nesse jardim que a cobra já mordeu todo mundo. Aí o sábio falou, peraí que eu vou lá falar com a cobra. Ô, dona cobra, o que está acontecendo? Você está mordendo todas as crianças estão picadas, tá? Não está dando certo, a harmonia desse jardim acabou que você está mordendo todo mundo. Aí a cobra falou, tá bom, sabe, eu não vou mais morder ninguém. E aí chegou o primeiro dia, as crianças foram lá na caverninha, viram que a cobra estava quieta, que não estava mordendo ninguém, puxaram a cobra pela cabeça. Aí no segundo dia, viram que a cobra não estava mordendo ninguém, puxaram a cobra pela cabeça, rodaram, a cobra continuou sem morder ninguém. No terceiro dia, fizeram a cobra de pula-corda, pularam, jogaram para cima, jogaram para baixo, a cobra já estava esfacelada. No quarto dia, a cobra já estava para morrer, de tanto que a criançada mexia com ela ali na caverninha, estava quase morrendo, e aí lá vem o sábio. Aí a cobra olha para o sábio e fala assim, ô mestre, você falou que não era para eu morder ninguém, agora eu tô aqui, eu vou morrer, eu tô desfacelada, eu vou morrer, o que é que eu faço? E aí o sábio fala, dona cobra, eu falei que você não devia morder ninguém, mas eu não falei que você não devia balançar o seu chocalho. Então, o balançar o chocalho é o mostrar o nosso limite. Exato. Impõe limite. Perfeito. Não deixa ninguém pisar em cima da tua cabeça. Se aquilo que fizeram contigo não foi legal, fala, olha, eu não gostei do que você fez. Por favor, não repete. Olha, por favor, é assim e ponto. E você pode impor limite, você pode dizer não de forma gentil, de forma educada, de forma ética. Então, a gentileza não é ser bobo, não é deixar ninguém passar por cima de você, é se impor os seus limites, não ser reativo e tratar com respeito, é simplesmente isso. Não precisa gostar de mim, respeite o meu limite. Não precisa morder, mas balança o seu chocalho. Isso. Mostra, Sinalize, né? Imponha, sinaliza. Isso. Milena, e fala um pouquinho pra gente o que é ética. Ética, eu adoro abrir aspas para o professor Clóvis de Barros Filho, que é o meu professor de filosofia brasileiro vivo, preferido. Vivo, eu acho importante dizer vivo, porque ele tá aí, gente. Você pode se inscrever nos cursos do Espaço Ética, que é a escola virtual de filosofia do professor Clóvis. Você pode persegui-lo e ir para as palestras presenciais. Ele é um grande sábio dos nossos tempos. A gente tem mania de achar que sábio é só quem ficou lá para trás, né? A gente só coloca no pedestal da sabedoria quando já se foi, partiu dessa para melhor, o professor Clóvis está aqui. Então, abrindo aspas para o professor Clóvis de Barros Filho, ética é uma construção coletiva que visa a harmonização das relações. Então, todas as vezes que eu tento me relacionar de forma harmoniosa, eu estou tentando me relacionar de forma ética, eu estou tentando colocar ética. Então, se é uma construção coletiva, já pressupõe dois. Eu já não me preocupo só comigo, eu já me preocupo comigo e com o outro, eu já me preocupo comigo e com o mundo, eu já me preocupo quão harmonioso será de mim para fora. Então, a ética não é egoísta. Sim. A ética, ela é muito mais altruísta. A ética, ela tem uma visão, um respeito imenso ao coletivo. Então, é isso que é ética. É você prezar pela harmonia para com o mundo e para com o outro. Olha, gente. Eu adorei essa definição. Eu conhecia outra, mas não chega... Me conta! Assim, a ética seria pensar e agir bem. Perfeito. Pensar e agir. O agir, tudo bem, mas pensar... Perfeito. Ou seja, você chegar a um ponto de você se autocontrolar para dentro da sua cabecinha, você evitar o mal. Perfeito. Então, assim, nossa, punk, viu? E essa definição, ela não complementa tão bem o posicionamento que a gente tem em relação ao todo, que é a sociedade. Ao outro. Entendeu? O que é ser ético, né? O que é ser ético? É se preocupar com o outro. É se preocupar com o outro. Não me preocupo só com o resultado para mim, me preocupo com o resultado para mim, para o outro e para o mundo. Até porque, partindo para a prática, gente, nós vivemos em sociedade. Ninguém vive, nenhum ser humano é uma ilha, já diz, né? Então, assim, se você vive em sociedade, é aquela história. Se você quer viver bem, você tem que pensar no outro. Por mais que você não queira, você vai ser obrigado a pensar no outro. O motor, né? Tá todo mundo junto no mesmo motor só. Então, assim, é impossível. Agora, você tem que ser mais... você tem que ser mais bondoso quando vai olhar para o outro. Isso. Eu costumo dizer, até nos mínimos detalhes, sabe? Você falando aí de ética. Por exemplo, quando você está num local...
Aí chega alguém, estaciona o carro, assim, as vagas do estacionamento estão todas cheias, mas aí tem uma que tá ali vaga. Mas aí o cara vem e bota o carro na calçada, na metade, no meio. Aí não, porque é rapidinho, porque é rapidinho. Eu digo, gente, tudo bem, pode ser rapidinho. Mas assim, você já pensou se tem alguma urgência ou se não tem uma urgência? O que é que custa você estacionar o carro se tem uma vaga ali? E se não tem uma vaga ali, o que é que custa você andar um pouquinho mais com o carro, né? Olha, o mundo é feito de pequenas ações. Já imagina, porque assim, a gente sempre pensa numa ação maior. Mas daqui para que a gente chegue numa ação maior, imagina se todo mundo fizesse o mínimo necessário. Nós está, não é? O mundo estava pronto. Exato. O total já estava pronto. Então, assim, quanto que custa? Você está de carro, você não está a pé. Se estiver chovendo, você vai estar dentro do seu carro, você leva um guarda-chuva, ou então espera a chuva passar. Então, assim, o que é que custa você fazer a ação mínima? O mínimo. A gente tá precisando, né? Não é? Super. Pelo menos do mínimo, né? Do mínimo. E a gente para de reclamar, né? Na hora, existe, você falou que adora mindfulness, tem aquele livro, como domar um elefante? É o livro que é o livro que implementou o best-seller sobre mindfulness que ele traz. Eu acho que são 80 regrinhas. Não sei se são 80, porque eu nunca li o livro, gente. Eu já assisti alguns vídeos, ele já foi citado em algumas palestras, e esses dias eu peguei as 6 principais. E ele fala que uma prática, um exercício que eu achei lindo para você implementar o mindfulness na sua vida é você sempre deixar um ambiente melhor do que ele estava quando você passou. E aí, por quê? Porque isso te traz para o momento presente. Você observa o ambiente e você vê como que eu posso colaborar. Você está ali na sua casa, você mora com mais pessoas, você viu que a pia, quando você foi tomar o seu cafezinho, estava com mais 3 pratos. Você não lava só a sua xícara, você lava a sua xícara e mais 3 pratos e deixa um rastro de limpeza onde você passou. Se tem uma florzinha que estava seca, você rega e etc. Você vai tendo aquela preocupação mínima de sempre deixar o ambiente por onde você passou melhor do que ele estava antes de você passar. Isso vai trazendo você para o momento presente, que é o mindfulness, que o mindfulness quer trazer a gente sempre no momento presente e assim driblar a ansiedade, a hiperatividade. E na minha área de atuação, principalmente, porque assim, a gente trabalha com objeto cortante, né? A gente tem, eu não vendo um serviço, né? Eu vendo uma sensação, né? Muitas vezes eu tô curando uma dor. Verdade. Né? Então eu tenho que estar concentrado no que eu estou fazendo, no material que eu estou usando, né? Eu tenho que estar receptivo para fazer o acolhimento àquele indivíduo que não está procurando um corte ou uma cor de cabelo. Não, está né? procurando uma transformação. Né? E uma dor que vem na alma. Né? E a escuta. Então, as mãos, né? É o presente na presença, né? E a escuta atenta aqui. Isso. Entendeu? Porque se ela fala, por exemplo, que o cabelo da minha mãe era uma mulher muito forte, usava o cabelo muito escuro, então já não vou sugerir uma coloração castanho escuro para preto. Para essa cliente, porque ela tá com uma dor ali, né? Isso. Então, o mindfulness, ele me ajuda nisso, né? Coitado do cabeleireiro que estiver querendo vender um produto ou um serviço, tá, gente? É verdade. Tá curando dores, a gente tá cuidando, a gente tá acolhendo almas que estão em dor, né? E a gente, através do que a gente faz, sendo gentil, né? Sabendo não criticar o candidato do outro, vestindo como a Carol faz, né? A gente pode mudar esse mundo aí. Pode. Né? Aliás, esse mundo aí não, esse mundo aqui, onde nós estamos, né? No mudar o mundo que o Will fala e no marketing político, onde Georgina tem maestria, é uma pergunta que agora eu vou fazer. Que mania é essa da sociedade atual de, ao falar em política, não entender mais que para haver política, para haver democracia, a gente tem que ter dois lados, tem que ter o branco, o preto, todas as nuances de cinza. Hoje em dia as pessoas querem aniquilar o outro lado, elas não querem vencer o outro lado. Eu não preciso apenas vencer a eleição, eu quero que o outro lado deixe de existir, seja aniquilado da face da terra. Gente, isso não é política. Isso é animalesco, eu não tenho paciência, eu não tenho... Eu sou uma apaixonada pela política, não nego. Né? Qualquer pessoa pode ser candidato?
Olhe, não, qualquer pessoa não pode ser candidata. Eu falei aqui no início que a política ela é uma profissão. Isso. Então, você enxerga, às vezes, que tem pessoas ali que ela até tem um conhecimento técnico. Por exemplo, você deixou de ser você foi um ministro do turismo, ou você foi um secretário de turismo, vamos dizer assim. E aí você teve, pela sua personalidade, você teve bastante visibilidade na mídia. Mas você ser um técnico na gestão pública não significa que você vai ser um político, porque o político, ele não necessariamente vai ser um técnico, mas ele vai ser aquela pessoa que vai ter uma habilidade, certo? Interpessoal, de convencer pessoas, certo, a votar em você. E isso não é fácil. Ele vai ter que ter habilidade de comunicação, de conversar com pessoas do mundo inteiro, ou se é local, né, se é vereador e prefeito, de outros estados, de outros municípios. Tem que ter carisma. Tem que ter carisma. E é possível nascer político ou se tornar, qualquer um pode se tornar político? Olha, eu acho que não existe o impossível. Existe olha, eu dei uma palestra domingo, e aí eu disse para das pessoas que estavam lá, um dos ouvintes, eu fiz, olha, tudo na vida é o que você está se predispondo. Ele estava dizendo, não, porque eu estou cansado da vida política, eu estou cansado das pessoas falarem mal de mim, eu estou cansado, estou cansado. Eu fiz, olha, eu vou te fazer uma pergunta. Você foi obrigado a ser político? Ele fez não. Então, quando a gente assume uma responsabilidade, a gente tem que assumir as coisas positivas e negativas que vêm com aquilo a que a gente está se predispondo. O problema é que o ser humano se preocupa sempre com o positivo. Eu vou me tornar política, as pessoas vão gostar de mim, eu vou aparecer, né? Alguns pensam, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar mais visibilidade, eu vou ter poder. Só que você vai se tornar uma pessoa pública. E as pessoas vão te criticar. E você, além de tudo isso, você tem que ter aquela habilidade de entender a crítica como algo positivo, ou se não for algo que seja positivo, ao escutar aquilo, ler aquilo e abstrair e seguir em frente, porque você tem um objetivo. Então, assim, você pode se tornar um político, sim. Por exemplo, as pessoas falam oratória. As pessoas, por exemplo, eu sempre nasci falando muito bem, me expressando muito bem, né? Eu sempre ocupei o espaço. Eu sou pequena, mas eu ocupo o espaço. Legal. E aí tem pessoas que dizem, Eugênio, eu não sei falar, mas tem pessoas que nascem com o dom. Gente, tem pessoas que nascem com o dom na matemática, tem pessoas que nascem com o dom da oratória, e tem pessoas, por exemplo, eu nunca fui boa em matemática. Na realidade, eu sempre fui muito ruim em matemática. Só que a vida me ensinou, hoje... Matemática. Hoje não me mas assim, só que a vida foi me ensinando que eu tinha que aprender a matemática, porque como é que eu vou fazer minhas negociações, como é que eu vou fechar meus contratos, como é que eu vou fazer meus custos, como é que eu vou... Então, assim, outra coisa que eu aprendi na vida é que a gente não faz só aquilo que a gente quer. Isso, perfeito. A gente faz aquilo que a gente quer, gente, às vezes, muito pouco dentro da nossa casa, porque a gente tem um pai, tem a mãe, e depende muito da criação do pai e da mãe. Meus pais, eles sempre me deram uma coisa chamada fantástica, que chama-se limite, que é o que está faltando hoje. Necessário, né? Então, assim, quando você nasce entendendo que a vida não é o que você quer, mas é o que você quer, alinhado a você ter que saber lidar com aquilo que você não quer, você aprende que você pode ser realmente o que você quiser. Mas também tem aquele limiar que você também não pode ser tudo. Ser o que eu quero não significa que eu posso ser tudo. Então, tem pessoas que vão nascer dentro de famílias políticas que naturalmente se tornarão políticos. Tem pessoas que vai trabalhar assessorando o político ou que vai trabalhar como secretário de turismo, gosta daquilo e se torna político. Tem pessoas que, por ver, eu tô vendo tanta coisa errada, eu tô vendo, meu Deus, é tanta injustiça, tanta corrupção. Rapaz, eu vou me tornar um político. Vou lá. O idealista, o idealista. E tem pessoas que são, por exemplo, tem um profissional que ele vai olhar e vai dizer, rapaz, Milena, você tem um perfil político. Georgina, eu vou lidar com político. Vamos sentar, vamos conversar. Comigo, porque eu conheço muita gente. Exato. E eu sou muito falante também. Né? Só que aí eu vou ter que lhe tornar político. Eu trabalhei com várias campanhas, né, para prefeito, para deputado estadual, vereador, deputado federal, e tem um caso que é bem interessante, essa questão do se tornar, do ser. Esta pessoa, ele era um delegado,
E aí ele se tornou político, né? Ele Quer dar nome aos bois, a gente dá, hein? Não, por questões éticas, como eu estou aqui, né? Por questões éticas eu não vou... Melhor não, né, Georgiana? Melhor não, apesar que muita gente vai assistir e vai entender. Tá. Mas aí eu tô falando a questão técnica. E aí, a profissão do delegado quer que você seja mais ríspido, quer que você seja... você tem uma voz... né? Que você, por exemplo... arqueie mais o seu ombro para que você fique no ar de superioridade. Porque, gente, as profissões, elas exigem as suas atitudes, as suas imagens, elas exigem, faz parte da profissão. O médico ele tem que ser frio em um determinado momento, porque ele não pode lhe atender chorando junto com você. Né? Verdade. Então, assim, e aí, quando ele resolveu se tornar político, ele trouxe a imagem dele de delegado para... a imagem dele do político. E aí foi quando eu comecei a conversar com ele, disse, olha, você agora vai ter que desligar o delegado para ser político. Você vai ter que ser mais gentil, você vai ter que ser mais delicado. Quando você for apertar a mão de uma pessoa, você não precisa apertar sacudindo. Você, quando for falar, você não precisa falar como se você fosse uma autoridade e estivesse dando voz de prisão. Então, assim, eu fui... tornando ele político. Ele já tinha vontade, mas é só uma questão de melhorar a imagem, né? Dizer, olha, agora a tua imagem é de político. Legal. No caso dele era suavizar. Suavizar as expressões. Isso. Maravilha. É porque, é como você diz, né? As habilidades que se espera, o arquétipo do político é aquele que a gente estava falando desde o começo, gente, desse episódio. A imagem que você passa, né? Então, o arquétipo do político, ele existe já formatado até na cabeça da gente. A gente tem expectativas em relação Só uma aspa, lembrando que a gente não tira a característica da pessoa, porque a característica ela é nata, a originalidade você não pode tirar, certo? Porque é seu, é nato, até porque ninguém muda. E a verdade engaja, Exato. né? O cérebro humano, ele naturalmente detecta o que é fake. Isso eu passo muito por isso quando as pessoas me procuram para aprender etiqueta social ou corporativa. Eu quero aprender etiqueta para ser chique. Começou errado. Porque aí você vai ser aquele personagem que vai aparecer. Uma hora vai te mudar. Caricatura de novela das 7. Brega chique, né? Eu quero ser uma lady. O que você entende por lady? Uma lady, para mim, ela pode ser uma hip chique, de chinelo, com um vestido arrastando. Sim. Uma lady, para mim, ela pode estar com aquela roupa totalmente esportiva o tempo todo. Mas tem gente por aí ensinando que para ser uma lady você precisa usar saia rodada, você não pode se dirigir ao garçom, você tem que falar baixinho. Não, eu detesto. O algoritmo traz para mim, vem muito. Então é uma coisa assim... Eu acho que eu sei. A humanidade vai voltar 30 anos, 50, mais, 100 anos e estão chamando isso de etiqueta? Não, isso não é etiqueta social. A etiqueta social é ética. A etiqueta social é só ética e a gente vai manter a originalidade da pessoa. Se você é expansiva, você vai continuar sendo expansiva. A gente só vai te dar ferramentas para você manusear a sua originalidade de uma forma que você respeite o outro, de uma forma que você esteja sempre atento ao outro. E se a gente te deixar fake, Georgina vai concordar, se o político ficar fake, se a pessoa que aprendeu a etiqueta social ficar fake, ela perde a verdade dela e ninguém mais vai acreditar no que ela fala. É um personagem que sai andando, vai repelir ao invés de engajar, não é? E a pessoa, quando você tenta mudar, porque eu vejo também alguns profissionais que querem mudar, né? Você precisa mudar. Gente, ela vai começar a ficar apática, não vai conseguir falar, não vai conseguir se expressar, e aí vai querer desistir porque isso não é para ela. Gente, a gente tem que pegar o que a pessoa buscar o que ela tem de melhor e colocar ferramentas para que ela atinja um objetivo. Porque quando alguém vem te procurar, Milena, ela tem um objetivo. E aí você vai dizer, olha, eu não vou te mudar, eu só vou fazer com que você consiga o seu objetivo através do meu conhecimento. Eu gosto da palavra lapidar. Eu não vou te mudar, eu vou te lapidar. Aquela pedra bruta é a mesma, ela vai continuar sendo aquela pedra. A gente lapida, mas a gente respeita a pedra. A gente não tritura. A gente não tritura a pedra e transforma ela em outra coisa. A gente lapida. Até porque a pessoa tem a história de vida dela, tem os costumes, tem os hábitos. Gente, isso a gente não muda. A gente pode adequar. E originalidade é muito... eu acho massa. Quando você me pergunta... Quais são as pessoas mais carismáticas? São as mais originais. São sempre as mais originais. Fatalmente. Quanto mais originalidade,
você carrega em si, mais carismático você é, mais você magnetiza, né? Essa palavra tem estado muito em voga. Eu sou magnética, aquela pessoa que nos primeiros 2 segundos do Reels ela já consegue prender. É uma pessoa original, é uma pessoa verdadeira. E é difícil você manter a verdade na frente de uma câmera, é difícil você manter a verdade imerso em não sei quantas regras. Então tem que ter aí uma lapidação muito bem feita, né? Para não afogar o paciente em regras e matar essa originalidade. Verdade. Carol, vamos adoçar um pouco essa conversa? Com certeza. Olha só, hoje, nesse episódio, a gente trouxe aqui uma maravilha. Royal Trudel, tá aqui, ó. Que coisa linda. O que a gente precisa saber é que esse doce, ele tem origem ele é um doce romeno. Chiquérrimo, hein, na gente? Romênia. Então, assim, aquele famoso leste europeu. Terra do Conde Drácula. Agora, eu já sei 2 coisas sobre a Romênia. Veio o Conde Drácula e o Strudel. Olha, cultura geral. Conhecimento é tudo. E esse doce aqui, especificamente essa marca que a gente trouxe para vocês hoje, ela já foi eleita 8 vezes o melhor doce de Gramado, que é de onde vem essa franquia. Tá? Então, por fora, ela fica assim crocante e por dentro ela fica maciazinha, gente. Já deu água na boca, tá, gente? Podemos. Essa foi indireta. Carol, e onde é que encontra essa loja? Olha, a gente encontra hoje essa loja, na verdade o quiosque está lá no Manaíra Shopping, 2º piso. Vou até fazer uma propaganda aqui de um patrocinador que não é nosso, entre a Vivara e a Riachuelo, tá? Verdade. Mas pra gente justamente localizar melhor para você chegar lá sem erro. Deixa eu apresentar aqui para as nossas convidadas. Ó, a gente tem 4 opções de lambuzo, que é o doce de leite, Nutella, chocolate branco, chocolate meio amargo e uma variedade imensa de adicionais, viu? Chegou a novidade, e também chegou a novidade Trudel, o salgado, que é polvilhado no queijo parmesão, e temos 3 opções de lambuzo: cheddar, cream cheese e requeijão. É uma variedade e também uma variedade em adicionais. Gente, olha só, o pessoal da Royal Trudel pensou na nossa equipe, todos de vários sabores. Então a gente vai aqui adoçar um pouquinho essa conversa. Vamos lá. Vamos degustar. Eu acho válido. E outra coisa aqui, ó, a gente pediu um pouco a mais, porque nosso aqui, a gente não pode esquecer do nosso querido, amado, a melhor voz, a voz mais bonita da Paraíba, o Cauã. Olha aqui, para você, certo? Georgina, por favor, serve o Cauã. Cauã, Alguém tem alguma restrição aqui? Eu acho que esse de castanha, amendoim, coco, acho cru, aqui acho que é doce de leite, né? Doce de leite. Eu acho que sim. Aqui é com coco. Eu acho que vou nesse aqui. Eu acho que eu vou nesse. Então, que já tava E você, Carol? Eu vou amendoim, barra castanha, né? Vamos ver. Georgina, assim, enquanto você vai aí degustando, eu queria te fazer uma pergunta bem capciosa. Pode fazer. Sempre tem minhas perguntas Estamos aqui para capciosas. isso. Porque, assim, a gente sabe que quando a gente estuda marketing, a gente tem todo um contexto de como aplicar as cores. Sim. E além do marketing, claro, a gente sabe aplicar isso também na minha área, que é o estilo e beleza. Aliás, e a área de Will, que é beleza. Também. Sim, Tá? sempre. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, o vermelho é uma cor bem vibrante, Sim. paixão, intensidade, loucura, veneno, uau, né? É a cor que levanta o astral. Azul, ela traz tranquilidade, etc, etc. Uhum. Eu, como jornalista nessa vida, no encarnação passada, porque eu não sou velha, tá? Eu também não. Não tem ninguém, eu também não. Já passei por uma situação, até falei isso com o Will hoje, a gente conversando. Eu falei que eu passei por uma situação numa cidade aqui da Paraíba, uma grande cidade da Paraíba, que na época teve 2 candidatos. Um era de um partido verde, o nome do partido não era verde, mas a cor usada era verde. E o outro era um partido que usava o laranja. Então a gente chegava na cidade, todas as vitrines estavam meio a meio, laranja e verde. Então você literalmente expressava, nessa época a legislação já tinha dado uma mudada. Sim. Você já não podia usar aquelas famosas camisetas que vinham com o nome e o número da pessoa, né? Isso, olha, Faz tempo. eu sou... Faz tempo.
quer dizer, eu não sou, né? Isso foi numa encarnação Foi passada. encarnação passada. Aí o que acontece? Acontece. Né? O, as cores hoje, elas, qual o contexto, elas mais repelem, que cor usar, que não é proibido alguma coisa, ou afasta ou agrega, como é que isso funciona na prática Quero hoje? saber também. A questão da cor, da política, a gente só tem que ter um cuidado numa coisa chamada pré-campanha e campanha. Então, geralmente, o que você usa... Você vê tudo, né? O que você usa na pré-campanha, você não pode usar na campanha. Como assim? Algumas cores, slogans que você usa na pré-campanha, você não pode usar na campanha, porque aí senão vai alegar que foi campanha antecipada. Eu ia perguntar se isso é lei ou se é marketing. Não é lei. Não, marketing. Eu estou falando da área do marketing, né? Então, ele pode se alegar que é uma campanha antecipada. Então, só tomar um pouquinho de cuidado nisso aí. As cores, gente, primeiro que as cores, elas vão representar os partidos. Né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que se identificam. Por exemplo, a cor vermelha, a gente não tem como hoje não dizer que é do PT, que é da esquerda, desassociar. Quando a gente falou hoje de amarelo e verde, a gente não tem como associar ao bolsonarismo. Então, assim, as cores, elas têm a sua representatividade. Além de representar o partido, tem pessoas que se filiam aos partidos, muitas pessoas se filiam ao partido. E elas vão representar o que aquele partido tem ali a oferecer. Se você às vezes não quer usar, porque também desgasta, porque cor, se você só usa aquela cor, a gente sabe que desgasta. Então, o candidato ou o pré-candidato utiliza cores que são mais uniformes. Por exemplo, se eu sou um candidato de direita, eu não vou usar um vermelho, porque aí eu vou estar fazendo campanha para o meu opositor. Se eu sou... que a gente tem que prestar atenção, né, nesses detalhes. As cores, quando você vai para a questão de fotografia, assim como eu falei do cabelo, né? Tem cor, por exemplo, dependendo da sua pele, aí você pode falar melhor que eu, Carol. Se você é uma pessoa mais formal, você está falando de uma campanha onde as suas propostas são mais ligadas ao conservadorismo, então você provavelmente vai usar cores o quê? Mais um branco, mais um azul, um cinza, porque isso vai o que a Milena falou no começo. O que você diz tem que estar em harmonia com o que você está mostrando. Sim. Eu não posso, por exemplo, ser um candidato mais formal, falar de propostas conservadoras, não que o conservadorismo seja chato ou seja parado, mas eu não vou estar ali com uma camisa totalmente estampada, como se eu estivesse num carnaval. A não ser que eu seja um candidato... Como... Ele vai ficar confusa, né? Lembrando que, dependendo do que você for usar, e que eu digo isso em relação à vestimenta, às cores, à maquiagem, ao tipo de cabelo, as pessoas não vão prestar atenção no que você está falando. Isso. Elas vão prestar atenção no que você está vestindo, no que você está usando e na camisa que você está ali, completamente estampada. Dependendo da mulher, um decote, você é uma candidata, você vai colocar muito decote. As pessoas não vão olhar para o que você está dizendo, vão ficar prestando atenção no seu decote. Então, você me fez lembrar... como eu falei, né? Eu, na encarnação passada, tinha uma candidata na Itália, que era uma atriz pornô, e ela se elegeu e reelegeu. Titiolina, um negócio. É verdade, me lembrei agora. Eu me lembrei que você falou, veio o peitão dela desse caso dela sim, mas what you see is what you get, era aquilo e pronto. Mas assim, levando-se em consideração que isso é a marca dela, lembra que eu falei para vocês. Mas será que ela ganhou porque quem votava mais eram os homens? Saíam de casa mais para votar? Depende, porque era um voto de protesto, de repente. Pode ser voto de protesto, existe voto de protesto, existe voto de identificação, existe voto de... Gente, existem vários N fatoriais de votos, né? Entendi. Então, assim, se ela é conhecida por essa questão do decote, né, pela profissão dela, ela realmente não podia fugir aquilo. Mas aí eu dei um exemplo de uma candidata que é conservadora, né, que fala mais de família, fala mais de postura, fala mais de ética. Então, isso já não seria muito adequado à Titiolina, porque não seria... Aliás, não faz parte nem da natureza dela. Saquei. Entendeu? Então, assim, as cores, elas vão falar pelo partido, vão falar pela tua imagem,
né? E não é o importante é que você não cause o que a gente chama de falha na comunicação, ruído na comunicação. Dissonância cognitiva, né? Exato. Por que que às vezes, isso é interessante, por que que às vezes a gente tem uma pessoa que está falando e a gente, rapaz, ela está falando, não estou conseguindo prestar atenção no que aquela pessoa está falando. Tenha certeza que ou a pessoa que está falando, ou ela está falando num volume tão alto que aquele está sendo um ruído mudo, ou aquela pessoa está com uma maquiagem muito forte, e aí você olha para a maquiagem, olha para aquelas unhas imensas, e aí você fica meio confuso, ou a roupa da pessoa está chamando muita atenção. Então, assim, cuidado. Ou então é uma cor muito impactante. As cores também, tem que ter muito cuidado com a questão do uso das cores, porque uma coisa é a cor aqui ao vivo, o offline. Quando você vai para o online, por exemplo, o amarelo, ele fica muito mais gritante, muito mais cheguei numa tela. Então, se você vai usar o amarelo, então veja como é que você vai usar essa tonalidade de amarelo, para que ao invés de agregar, puxar, não repelir. Então, tem essa importância das cores. Legal. Show de bola, adorei esse comentário. Gostou? Eu amei, ó. Só acabei. O meu acabou. Já tô vendo a hora de Tem virar mais meme. aqui, ó. Vim pro podcast, virei meme, ó. O meu já acabou. Eu tô aqui. A nossa conversa, assim, ó, é livre e não tem julgamento. Nenhum. Gente, Eu vou experimentar. É tipo comer um cachorro quente, assim, você vai. Às vezes as pessoas me falam, eu tenho, uma vez por semana eu tenho um quadro de etiqueta à mesa. E aí eu mostro lá como é que come o espaguete, como é que come pão. E aí sempre vem o engraçadinho, como é que come um cachorro quente na Mundial? Tem certas coisas que você vai lá e se joga. Não, Eu já ia perguntar, como assim, gente? abre mão, né? Coisa natural, né? Agora fui bem eu mesmo. Eu Que fui lá. delícia. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, tem um raciocínio que eu acho maravilhoso, que eu não sei nem de quem é a frase que diz que tudo aquilo que você faz com delicadeza está muito mais próximo do certo do que do errado, e se tratando de mesa. A mesa é um ambiente tão delicado, a mesa pede leveza, pede... Como é que eu vou comer esse trudel aqui, com a câmera ligada, arriscando virar meme? Em tempo da inteligência, a marqueteira já tinha alertado aqui no começo do podcast. Eu fui lá delicadamente, vai... Eu acho que deu certo. Muito certo. Perfeito. Então, dentro justamente dessa sua proposta de falar sobre ética, de etiqueta, onde é que entra ser sensível? Ser sensível, vamos lá. Vamos primeiro falar que a mulher, ela é tida como... A mulher é tida hoje, à luz da neurociência, como uma líder mais efetiva e eficaz do que o homem, exatamente por ser mais sensível. A mulher, ela é mais empática, a mulher... Ela tem um poder de compreensão, um poder de gerenciar crises de relacionamento maior, tudo em razão da sua sensibilidade. E os números mostram, mais uma vez, sai do campo da poesia e vem para a neurociência. O mundo era um antes da neurociência e outro depois. Né? Ela vem para jogar a luz. Eu sou pós-graduanda em neurociência hoje, com foco de pesquisa em gentileza como geradora de resultado. Quando eu procurei, onde é que eu vou estudar gentileza como algo mais prático? Foi na neurociência. Perfeito, adorei. Então, a sensibilidade, ela entra aí na questão de você ser sempre empático, é sempre pelo coletivo. Um ególatra, eu acredito, eu estudo, eu acredito que a fonte de todo e qualquer problema está no ego, no eu. Por que que você não é um bom comunicador? Porque você fala muito sobre si. Por que que você não é um bom líder? Porque você olha muito para si, não olha para a sua equipe. Por que você não está indo bem no seu relacionamento com seu marido, com a sua mulher, namorado com as suas amigas? Porque você olha muito para o seu umbigo e pouco para os outros? Por que você não engaja com a sua audiência? Porque você olha mais para si do que para a sua audiência? Então, quando você mata o ego e passa a entender que o coletivo... Não é que o coletivo vai matar o ego por completo. Você vai valer ainda, mas você é parte do coletivo... Você vive melhor em tudo. E o ególatra, ele carece de sensibilidade. O ególatra, ele não sabe que nada sabe. Ele acha que ele já sabe tudo. Então, ele não está aberto a aprender nada. Sócrates, eu só sei que nada sei.
Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. E aí vem você e tem certeza absoluta de alguma coisa, defende com unhas e dentes, sem abrir a menor hipótese. A sua pergunta da política. Sem abrir a menor hipótese de que você pode estar errado. De que a opinião do outro pode estar certa, ao mesmo tempo em que a sua também está, e há um caminho do meio, e etc. Então, a sensibilidade entra aí. O ególatra, ele carece totalmente de sensibilidade, ele não tem senso de coletividade, então ele não é ético. Se você não tem senso de coletividade, você não é ético. Se você não tem senso de coletividade, você não é gentil. E só a sensibilidade nos traz para esse campo de sair do próprio umbigo, vencer o ego e ir para o mundo, ir para o outro. Mirena, eu sou a cabeça... Muitas perguntas. Obrigada. Não, Muitas perguntas, né? Milena, etiqueta. Etiqueta, né? Etiqueta. Mas olha, tá puxando. Gentileza, gentileza e etiqueta, né? Esse é o teu foco, né? Um pouco de religiosidade, porque você tá falando, eu tô me lembrando é por isso que eu tô budismo. procurando, é por isso que eu tô procurando um storyteller e não encontro. Porque eu preciso que alguém pegue essa caixa cheia de coisa e alinhe, diga assim, olha, ela faz isso e isso. E resuma em uma frase. Alguém, por favor, resume uma frase. Mas o mundo é multitasking, não é, Georgina? O mundo é multitasking. A gente tenta resumir procure resumir um multitask, é difícil. É muito difícil. Será que é essa coisa também, né? As pessoas querem uma definição, uma coisa fechada. Também tem parte do ególatra, né? Que acha que ele tem razão, tem certeza que tem razão. A pessoa Então, que é pragmática tudo demais, ao ela redor quer dele, sempre aquele Ela negócio quer de respostas certas, ela né? quer, é o bom ou o mal, é o maniqueísta. É bom ou é mal. Gente, isso é coisa de desenho animado, que tem o super-herói e a pessoa que se salva pelo super-herói. Ótimo exemplo. E desenho animado daquele antigão, né? Porque até os desenhos animados que eu tô assistindo hoje, quando você para pra pensar, já não tem mais tanto personagem maniqueísta, né? Não tem. Eu fico até, gente, deve ter, tá difícil. Eu não sou, biologicamente, eu não sou mãe, eu sou madrasta, mas eu digo, deve estar difícil você entender que desenho que a criança pode assistir ou não, porque não tem, até o desenho tá confuso. Tá confuso. Porque as pessoas estão olhando muito para os seus direitos e esquecendo que existem deveres. As pessoas estão olhando muito para os defeitos dos outros e esquecendo que também detêm defeitos. Eu acho que a gente está vivendo num mundo, eu chamo, nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu costumo dizer, isso foi eu que criei, terceirização dos problemas. O problema é sempre do outro. O problema é sempre do outro, o errado está sempre do outro, as coisas erradas são sempre do outro, tudo na minha vida dá errado por conta do outro, então tudo a gente terceirizamos os problemas. Mas isso é uma visão extremamente narcisista. Sim, mas... Muito atual também. Mas, gente, num mundo em que o digital, certo? Num mundo em que o digital te coloca num patamar onde você nunca foi colocado na vida, porque antigamente, olha, vamos lá, antigamente você tinha o ator de televisão, o cara da rádio, tá entendendo? E você não aparecia. O jornalista, né? Não, TV, eu tô falando assim, TV. Você tinha a TV, aí tinha um personagem, tinha um jornalista, tinha um apresentador. Você não era ninguém. Você era aquela pessoa que era unicamente... Você sempre era o telespectador, você era a audiência. Hoje, todos somos personagens principais. Hoje, qualquer pessoa que tem o seu Instagram vai ter ali 100 pessoas lhe seguindo, 100 pessoas, 150, 1 milhão, 2 milhões. Então, assim, vai ter a sua comunidade. Comunicadores, influenciadores. Todos somos. Né? Então, personagens, né? Isso. E isso trouxe um poder para as pessoas que elas não estão sabendo lidar com isso. A pessoa acha que porque tem um perfil, fala qualquer coisa, né? Fala qualquer coisa. Acha que pronto, porque eu estou falando aqui, eu tenho razão, eu tenho poder porque eu estou falando, olha, uma pessoa me curtiu, uma pessoa comentou, eu causei uma polêmica. Então, isso está deixando as pessoas com uma certa distorção, né, da realidade. Não, o fato de você ter um perfil no Instagram, no Twitter, ter grupo de WhatsApp, não significa que você seja uma pessoa sábia e que conheça tudo. Significa que você é apenas mais uma pessoa, dentre tantos trilhões de pessoas no mundo, que tem um perfil no Instagram. E tem acesso à tecnologia. E que tem pessoas ali que vão lhe seguir, ou porque vai querer saber o que é que você está falando, vai lhe seguir porque alguém pediu para seguir,
vai lhe seguir para criticar, para falar mal. Enfim, né? Vai lhe seguir por qualquer motivo. Vai me seguir para elogiar no comentário e criticar E offline, justamente, né? Tem isso Criar também. um grupo, né? Criar um grupo. Elogia no comentário, tira o print no WhatsApp, critica. Nossa. Tem demais. Olha, isso aí tem de tudo. Então, assim, eu acho que as redes sociais trouxeram esse poder, né? Vamos dizer assim, poder, entre aspas, para as pessoas. E isso está tornando as pessoas com muita razão. Aham. Muita razão. E ter certeza demais é tão maléfico. Você se fecha a aprender. Se eu já sei de tudo, se eu não duvido de nada, o que eu vou querer saber? Né? Isso é provocativo, Exato. é filosófico. É pra pensar, né? É filosófico, é filosofia pura. Se eu já sei demais, se eu já tenho certeza, não estou aberto a aprender nada. Né? Não preciso. Se eu me preocupo só comigo, eu não vou me esforçar a aprender. E eu digo uma coisa. Quem mais tem conhecimento, tem mais dúvida. Claro! Porque quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Mais você quer conhecer e mais você sabe que tem a ser conhecido. Então, os meus alunos em sala de aula, eu digo, olha, não tenham vergonha de perguntar. Sabe por que eu pergunto muito? Porque eu leio muito. Eu pesquiso muito. E aí eu fico com muita dúvida. Quem tem muita dúvida, gente, é porque tem muito conhecimento. É porque tem muito conhecimento. Perfeito. Verdade. Perfeito. Muito conhecimento. Senão você não sabe nem o que perguntar. Exato. Né? Isso. Eu estava esses dias debatendo física quântica com um amigo. Eu não sei nem matemática. Trabalhei em física quântica, né? Contextualize. Georgina disse que a vida ensinou matemática para ela. Tem uma análise neurocientífica sobre as mentalidades, mentalidade de expansão e mentalidade fixa. Na mentalidade fixa, você diz assim, eu não sei isso, nunca saberei. Na de expansão, você diz, eu não sei isso, mas eu posso aprender. Olha. Matemática, eu fiquei na mentalidade fixa. Ah. Eu fiquei. Não fui obrigada. Não fui obrigada. Muitas outras coisas, por exemplo, eu era péssima em me vender, em negociar os meus próprios contratos. Nossa. E eu precisava de um comercial para fazer aquilo, e eu vi que não, que eu posso ter uma oportunidade de me vender num café, num jantar, que eu tinha que aprender a fazer. Então eu fui para a mentalidade de expansão e eu aprendi a fazer. Mas... Gente, qual era a pergunta? É tão rico. É tanta coisa que a gente tem para falar. Mentalidade de expansão era uma ponte para algum raciocínio que eu acabei A de questão da perder. razão, do ter razão, né? Do De estar ter sempre razão, certo. do estar sempre E de não certo. ter aquela questão de eu posso aprender mais. Eu posso aprender mais, exatamente. Eu acho que, sim, a física quântica, era isso que eu estava falando. E eu fiquei muito orgulhosa, porque eu não sei nada de física quântica. Dizem que o pai da física quântica disse, se você acha que você aprendeu física quântica, é porque você não sabe nada de física quântica, né? Então ele volta, ele é socrático, ele é shakespeariano. E eu achei interessante, eu fiquei levemente orgulhosazinha de mim, porque pelo menos uma coisa eu sabia, eu o que perguntar. Eu ia assim, e assado. E aquela teoria das cordas que estava na moda, que eu já ouvi falar no céu. Stephen Hawking era físico quântico ou era físico teórico? Aí quando terminou a conversa, aí eu fiz assim, acho que saí bem. Eu soube fazer as perguntas. Né? Quando você é totalmente raso em tudo e você não entende nada, você não sabe nem o que perguntar. Verdade. Exatamente. A curiosidade e a inteligência. Exatamente. Ser curioso. E em algum lugar aquele repertório estava guardado, porque em algum lugar, em algum momento, seja num voo, onde quer que tenha sido, eu li alguma revista que tinha teoria das cordas da física quântica. O universo é dimensional, assim, assado. Então você tem que ter repertório. Exatamente. O seu ócio, ele tem que ser alimentado com bom repertório, com repertório variado, senão você não vai saber nem o que perguntar, o que querer saber, o que querer aprender. Uma das primeiras lições que eu digo às pessoas, né? Georgina, como é que eu posso ser mais agradável? Como é que eu consigo ter mais network? Como é que eu consigo conhecer mais pessoas? Gente, nós temos 2 ouvidos e uma boca. A natureza, né? Os ditados antigos são fantásticos, né? Sabe como é que eu começo a me conectar com as pessoas? Quando eu chego num trabalho novo, ou quando eu chegava, né? Que hoje eu dou consultoria, trabalho em treinamentos. A primeira coisa que eu fazia era ouvir o que as pessoas estavam falando. E aí eu percebi que fulano gostava de futebol, cicrana gostava de cozinhar, Beltrano tinha filhos.
E quando eu ia conversar com essas pessoas, eu lia um pouquinho sobre aquele assunto e chegava falando, mas rapaz, eu sou vascaína. Eu sou vascaína, não sei o quê. E aí eu já ia entrando em conexão com aquela pessoa. Quando eu chego numa sala de aula, que eu tenho 70 alunos, e vamos dizer assim, 85% são homens. A primeira coisa que eu faço na sala de aula é quem aqui é vascaíno? Não, quem aqui é flamenguista? Aí todo mundo levanta a mão, né? Aí eu faço, quem aqui é vascaíno? Aí vai um ou outro. Eu fiz, bem, eu gostaria de dizer que quem é flamenguista já está reprovado na minha disciplina, porque a professora é vascaína. Aí eu já ganhei a turma, já entrei em conexão, entendeu? Então, assim, porque a gente tem que ouvir mais e falar o suficiente. O suficiente. Não sei se vai ser mais ou se vai ser menos, a gente tem que falar o suficiente. Mas, olha, quer se conectar com alguém, escuta. Eu acho que também o outro te dá ferramentas, né? De como você vai conduzir, né? Exato, o outro também sinaliza muito, né? E fala, é muito interessante o que Georgina disse. Enfim. Fale sobre temas que o outro goste. E De repente você chega e você quer contar que a sua experiência foi a melhor, que você é o melhor em tudo. Que qualquer intercorrência, balança o chocalho. Joga a isca e qualquer intercorrência, balança o chocalho. Lembrei. Joga a isca, fala de assuntos que afaguem o outro. Isso aí dela. Descobre quem tem filho, quem é vascaíno. Aí você já chega falando do assunto que o outro gosta. E é assim que você prende a atenção. É como fazer amigos e influenciar pessoas. Dei o cabo. A senhora leu meu pensamento. Porque quer dizer, olha, Milena, tem esse livro. Foi o docinho da Romênia. Olha, Maria. O livro, quando você pensa no título, como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu torci o nariz. Eu também, eu achava, tá lá na prateleira de autoajuda, quero não. É por isso que eu não li. O livro é fantástico. É gentileza. Por isso que eu não li. O livro é Eu achei que era de autoajuda. surpreendente. O problema é esse, é porque a gente pega as teorias mais lindas da neurociência, da psicologia positiva, blá, 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 aí coloca lá na prateleira de autoajuda, e aí a gente que já acha que já sabe de tudo, a gente que acha que não precisa aprender nada, porque eu tô criticando aqui, mas a gente cai nessa também. A gente torce o nariz também. Ai, não vou na prateleira de autoajuda. Tá lá o cara que foi o criador da teoria. Tudo bem. No livro ao lado pode estar uma grande porcaria que um bom marqueteiro conseguiu colocar ali no lado. Mas se você conseguir separar o joio do trigo direitinho, né? Você pega muita coisa boa ali naquela prateleira de autoajuda. Com certeza. E assim, todo conhecimento é válido, né? Uma vez eu fui chamada para dar uma palestra no curso de jornalismo. E aí falando sobre essa questão do criticar, porque o jornalismo tem muito da crítica. Fiz, minha gente, eu aprendi uma coisa na minha vida. Às vezes eu vou fazer uma crítica à crítica. Enfim, os jornalistas, especialmente o estudante que ainda é verde para certas coisas, ele tem isso muito exacerbado e tem... Acho que pode ser tudo. Pode criticar tudo. Então, assim, pode criticar até no mau sentido, dele ser... Tem até uma expressão que o pessoal usa, que eu não estou lembrando agora, de ser aquele pau que dá em todo mundo. Sim. O juiz, né? O grande juiz. Então, assim, na prática não é nada disso, né? Quando você... A primeira coisa é um texto crítico, ele tem que ter uma base, primeiramente teórica, sim. Você tem que ter pelo menos uma base de onde aquilo dali veio. Não é a crítica pela crítica. Não é porque você critica todo mundo que você vai ser um bom jornalista. Gente, é uma visão equivocada da história, né? E aí, me perguntaram, e aí, como é que você lida com isso? Eu fiz, gente, eu tenho uma regra que eu trago comigo. Eu só critico aquilo que eu vi, que eu participei ou que eu ouvi. Então, no dia que eu chegar aqui e falar sobre o Big Brother, muita gente critica o Big Brother. Eu assisto porque fala sobre comportamento, fala ali sobre experiência, que tem manipulação. Não, Georgina. Hã? Georgina. Então, assim, porque então, assim, tudo que eu falo, porque assim, às vezes você vai falar assim, autoajuda. Já começa isso. Quem assiste Big Brother, né? Nível intelectual. Não, mas aí, eu tô teorizando aquilo que eu tô dizendo, eu tô embasando. Então, assim, eu não vou, porque aquele livro é ruim, porque eu falo, gente, você leu o livro?
Então, Até para falar que o livro é ruim, você tem que ler. Para Isso. falar que um treinamento é ruim, assista Tem você que o treinamento. Para falar que uma novela é ruim, para falar que Assista fulano porque de tal. é Ah, mas tem muito efeito manada, né, gente? Ah, Que super. alguém falou em 15 segundos ali no recorte, todo mundo tá reproduzindo. Gente, Não, e o Eu não quanto- e curto, o detesto quanto o efeito nós manada. nós estamos dentro dessa. Tem alguém regendo ali por trás. E às vezes a gente Isso. está sendo levado e nem sabe. A realização amedronta. gente, eu queria fazer assim um adendo aqui. A conversa tá tão boa, tão maravilhosa, que merece Tá uma mesmo, segunda. Segunda edição. Eu acho. Porque a nossa Você que leu direção. meus pensamentos. A nossa direção tá ali, ó. Tá. E aí, peraí, Nem o Rocinho adiantou. Rocinho adiantou, gente. Foi nosso, eu tenho que dizer que foi nosso episódio mais longo até agora. Já estamos aqui. Olha, vocês têm que vir, porque É aí verdade. a segundo round será o quê? Redes sociais. A gente sim, tem que bater nisso. sim. Etiqueta Sim. e compreensão E é de ano comportamento. né? Vai ter tudo a ver. Sim. sabe? Tudo a ver, gente. Super Tudo a ver. concordo. Vocês já vão automaticamente participar, porque a gente precisa desse momento. A gente É um precisa. favor para a gente sociedade. precisa. É tem ano eleitoral, antes Isso. É. das bombas começarem a explodir, a gente É. já. E vão Eu quero conversar bombas mais. do verão, né? Eu quero muitas. Esse ano. A expectativa é que sejam enormes, não pequenas. E olha que é pouco, né? Só Isso. vereador e prefeitos, né? E, gente, vereador e olha, Assim, pouco assim, é mais Sim. próximo da gente, né? Vamos dizer assim. Sim, perfeito. uma coisa importante, a gente está chegando nesse finalzinho de reta aqui do nosso episódio, Isso. tá? Eu queria convidar você que está aí assistindo a gente. Deixa um like, segue a gente para dar apoio moral, gente. A gente precisa de vocês, porque a gente faz isso com carinho. Se vocês soubessem o carinho que a gente faz, traz pessoas que são mega ocupadas, porque as meninas são Exato. super ocupadas. E eles tiraram esse momentinho da vida delas para vir aqui prestigiar. Então, compartilha, se você puder, para uma pessoa Por que favor, gente. vai prestigiar a gente também. Aquele bate-papo que a pessoa gosta de ouvir ali, às vezes. Não precisa nem estar assistindo, né? Mas Não. só ouvindo. Olha, gente, já é uma delícia, né? Então, compartilha, deixa o seu like aí pra gente. Quem puder ajudar a gente nisso daí, ó. Beleza, viu? Se inscreve, ativa o sininho e você pode Isso. estar lavando louça, filosofando e escutando nosso podcast. Muito. Meninas, vocês abrilhantaram o episódio de hoje, não foi, Carol? Eu sou um homem muito privilegiado de poder estar nessa roda aqui com vocês, de vocês poderem ter aceitado esse convite, tá? Quero conversar mais sobre política, aprender mais sobre marketing político com a Georgina, tá? Me convide para uma palestra sua, se possível, Sim, tá? convido. Eu me farei presente com certeza. E sobre a Milena, eu quero saber se já tem vaga no próximo curso de etiqueta e gentileza. Próxima turma. Porque, sendo gente, aberta. olha só, na descrição a Carol vai colocar, né, o Instagram de vocês e lá os nossos seguidores vão poder conhecer melhor o trabalho de vocês. Na mensagem final, eu queria que vocês deixassem um beijo para nossa agência, para os nossos seguidores, né, o pessoal que acompanha a gente, né, e falar um pouquinho do que vocês fazem na íntegra. O que as pessoas podem aprender com vocês? Eu me proponho nesse mundão a falar sobre ética e gentileza hoje. Virou meu propósito. Eu acredito que a gente só construa uma marca, só construa um eu efetivo quando a gente faz o que a gente ama, e hoje é o que eu amo fazer, é estudar e falar sobre ética e gentileza. Eu estou lá no @Milena Neves. E eu tenho um livro chamado Etiqueta Gentileza, lá pelo Instagram vocês conseguem acessar o link de compra do livro. Eu tenho um curso chamado Interaja, pelo qual eu ensino habilidades sociais, dentre elas a ética, a etiqueta, mas assim vem, e a gentileza também.
O link para acesso às turmas do curso também está lá no meu Instagram. E eu preciso deixar o meu YouTube mais movimentado. Meu YouTube tá meio movido. Meu YouTube não fica movimentado, eu vou movimentando por aqui. Divulga lá. Amei conhecer o podcast, amei rever o Will, amei Carol, Georgina. Foi assim uma noite extremamente gostosa. Pena que estamos na reta final. Passo a palavra para minha colega de mesa. Obrigada. Queria agradecer o convite, né, Carol, como sempre, Seja muito né, bem-vinda. me convidando aí para participar das ações dela, dos projetos dela. Will, foi um prazer conhecer. Adorei estar te foi conhecendo. assim, Eu acho que foi uma grata surpresa que Pra Carol mim trouxe. também. E Milena, eu já lhe conhecia pelas redes sociais. Que honra! Já Que sim. honra. Foi muito grato também, essa conexão com as pessoas. Por isso que quando alguém me chama para algum local, eu vou. Porque é uma oportunidade que eu tenho de conhecer Ô, alguém gente, diferente. como assim eu vou? Era bem capaz da senhora não vir. Não é para qualquer lugar, obviamente, mas assim, quando eu sei que vai ter uma sintonia, e assim, a gente aprende, né? Como é bom aprender, aprendi com Carol, com Will, com Milena, tudo que vocês falaram aqui já me trouxe, inclusive já fiz até algumas anotações, que eu sou aquela pessoa que eu anoto, senão eu me esqueço. Legal. E assim, eu entendi que a minha missão é transformar a informação da maneira mais facilitada possível para as pessoas às quais eu me predisponho a trabalhar. De que maneira? Através de consultoria, através de mentoria, através de palestras e de treinamento. E qual é a área que eu resolvi seguir? Eu trabalho com marketing, endomarketing e assessoria de imprensa. Então, todos os meus treinamentos, as minhas palestras, as minhas aulas, consultorias e assessorias são voltadas para essa parte de marketing. Seja marketing de varejo, seja marketing institucional, seja o marketing pessoal ou marketing político. Que legal. Então, Diga aí se eu não ensinei direitinho, que ela foi minha aluna. Direitinho. foi sim. E outra enganação. Maravilhosa. Gente, amei! Olha, palmas pra nós! Siga pelo meu Instagram. É o @GeorginaLunaMKT. Isso. Já Já tô você seguindo, tô vendo você lá todos os dias. Obrigada. Aproveitem, me sigam também e não deixem de escutar esse bate-papo que vai trazer conhecimento. Gente, o feedback que eu tô recebendo é muito positivo. A Carol também. Hoje a gente teve um tempinho pra gente ir no shopping. Pessoas pararam pra falar, né? Vocês estão indo pra onde? Gravar o podcast. Agradecer nossos patrocinadores, né? Agradecer o estúdio, o pessoal da equipe de gravação, mesa ali de operações. Cauã, olha! Viu? Gente, um beijo grande. Até a próxima no nosso Estilo Pode. Beleza, pode! Tchau, gente!